Olá, mesmo sem barba, eu ainda sou o Costoli. Seja bem-vindo ao Whynimes. Hoje é um dia especial porque hoje pela primeira vez eu vou atender um pedido. Muito obrigado Cícero S. Souza pela sugestão. Eu acho que vai ser uma bem divertida, é uma que eu já pensava em falar antes, então te agradeço muito pela mensagem, por assistir ao canal e por fazer essa sugestão. Hoje é dia de Wiki Anime e nós vamos falar o que é filler. Filler é mais uma palavra desse universo que é derivada do inglês. Ela vem do verbo to fill, que quer dizer encher. A gente pode chamar então filler de enchimento porque essa é a finalidade com a qual ele é usado. Diferente de outras palavras que a gente já trabalhou aqui no Wiki Anime, essa não vai ter muito de história, porque ela não é uma expressão que venha da indústria ou da imprensa que cobre animes e mangás. Ela, na verdade, vem dos fãs. O surgimento do uso da expressão filler, ela é muito orgânica e ela é muito recente. Ela vem principalmente da cultura da internet para cá. Para entender esse uso, que é muito mais antigo do que o surgimento da palavra, eu vou falar um pouco sobre a diferença de formatos da estrutura do mangá e da estrutura do anime. Como eu falei, acho que no Wiki Anime número 2, a fonte primária de inspiração para os animes é, na sua maioria, os mangás. Em termos de estrutura, o mangá ele tem uma quantidade delimitada de páginas por capítulo, dependendo se a publicação é semanal, se ela é mensal, às vezes trimestral. Então, essa quantidade de páginas ela pode diferenciar. Mas o artista ele não tem um limite de capítulos para trabalhar a história. Ele tem um número de páginas limitado por capítulo, mas ele não tem um número de capítulos fechado que o obriga a contar uma história ou a desenvolver um arco narrativo. Na verdade, a quantidade de capítulos está em função da história. Ele pode desenvolver aquilo por quanto tempo ele quiser dentro da história, dentro daquilo que ele achar necessário. No caso dos animes, por outro lado, a questão é diferente. Os tempos são muito delimitados por causa da natureza da grade de programação da TV. Você tem um tempo muito definido de quanto tempo um anime deve durar por episódio, mas a duração dele ao longo da temporada também. Então, quando um mangá é adaptado para um anime, independente do tamanho do mangá, as temporadas elas têm números muito rígidos. Claro que às vezes tem uma margem ali de 1 ou 2 episódios de diferença, mas no geral são 12 episódios por temporada e existe essa diferença, porque a história é pensada para o papel, não para a TV. Você tem um espaço a ocupar, mas não necessariamente você tem histórias do quadrinho suficientes para ocupá-lo. Então é comum que os estúdios, nesse trabalho de adaptação, criem episódios que não estão na obra original para preencher esse espaço. É daí que os fãs criaram, ou se apropriaram da ideia do to fill e criaram a palavra filler para se referir. A palavra filler existe, mas eles passaram a usar a palavra filler para se referir a esses episódios que estão ali para ocupar o espaço. Em bom português, a gente poderia dizer que filler é encher linguiça. E, no geral, um pouco isso. Como eu falei no início do vídeo, filler não é um termo criado pela indústria, é um termo criado pelos fãs. Porque quando o animador, quando um diretor de uma série faz um trabalho de adaptação, eles não fazem a diferença entre o que é trabalho original e o que não é. O trabalho deles é adaptar, é fazer aquilo para uma nova mídia. Então eles não fazem distinção entre esses episódios que são 100% inspirados no mangá e esses que são criados para o anime. Para eles tudo é o trabalho de adaptação. Como esse termo vem dos fãs, uma coisa que eu acho interessante chamar a atenção é que a palavra filler, ela carrega um certo estigma. Ela é um termo um pouco pejorativo, porque como são episódios que não seguem a obra original, no geral, são episódios que você pode cortar, você pode deixar de assistir sem prejuízo do conteúdo principal da série. Então nós temos o filler, esse episódio que não vem de nenhuma forma da obra original. Temos também o termo semi-filler,
é quando uma parte do episódio é inspirada em algo que existe, e os fãs também criaram outro termo que é o termo canon. É um termo ligado à religião, mas eu acho que ele foi emprestado dos animes, principalmente da literatura, né? Quando a gente se refere a uma obra canon na literatura, uma obra canônica, a gente está se referindo a uma obra que é obrigatória, uma leitura obrigatória. Então, o episódio canon, como episódio que segue integralmente a obra original, ele seria um episódio obrigatório. O problema do filler, na verdade, ou o que tornou ele uma palavra importante dentro da comunidade, eu acho que é um processo que começa a partir de séries muito famosas e muito longevas. Porque, de novo, a questão da estrutura do mangá e a estrutura da televisão. O mangá tem um número limitado de páginas por capítulo e a televisão um tempo limitado de minutos. Mas esses tempos não batem. No geral, existem exceções e existem formas diferentes de adaptar. Mas, no geral, um episódio de anime para a TV, ele precisa de, no mínimo, 2 capítulos do mangá. Então, se o anime avança numa velocidade muito mais rápida que o mangá, 1 hora ele vai alcançá-lo. 1 hora vai faltar material inédito para que possa ser publicado. Então, isso leva a um outro tipo de filler, e eu acho que é esse o que se tornou mais famoso. É a necessidade da série, quando ela é muito popular e ela faz muito dinheiro, que ela permaneça no ar, que ela permaneça em exibição, e para que, obviamente, a televisão continue vendendo seus anúncios, para que o merchandising continue vendendo brinquedos, para que a série continue chamando atenção e formando novos públicos, mas é preciso criar, às vezes um arco inteiro de história inteiramente novo para que a série continue no ar enquanto o mangá ganha um certo fôlego, enquanto o mangá ganha material inédito que possa ser adaptado depois. E esse é o lance que mais incomoda os fãs, porque como o objetivo do filler é ocupar um espaço, a natureza mais comum do filler é ser uma história que, não progride as relações entre os personagens, apenas se aproveita das características que aquele universo já tem. É um arco de história que não pode evoluir narrativamente, ele não pode criar mudanças que tenham impactos na história lá para frente, afinal não se sabe quais são esses impactos, qual seria a dimensão deles. Então, é uma quantidade de material muitas vezes grande e que muitas vezes não tem propósito dentro da grande história que está acontecendo. É uma coisa fechada em si mesmo. Às vezes com a apresentação de novos personagens que a gente não vai ver de novo depois, ou às vezes aproveitando para contar aspectos de personagens que nós conhecemos, mas contando de um modo que não possa ter grandes implicações no futuro. Então, o filler, ele é um episódio que já nasce condenado a não ser importante. Isso está na origem dele. Então, ele já nasce com uma dificuldade tremenda de ser bom, porque ele não pode avançar sobre coisas que normalmente são o que tornam a série interessante. Não é impossível que existam bons episódios fillers, né? Você contar alguma coisa num episódio, fazer uma conexão entre um arco e o outro, não é uma coisa tão difícil, tão complicada. Então eu acho que aumentam as chances de você ter um episódio filler que seja bom. Mas você ter um arco filler que seja bom já é muito complicado, porque é um conteúdo que já nasce podado em um grande número de liberdades artísticas e principalmente de possibilidades artísticas. É um conteúdo que já nasce engessado, por isso é tão difícil que o filler seja bom. E esse foi o nosso Wiki Anime de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Cícero S. Souza, pela sugestão. Foi um programa que eu achei bem divertido de fazer e que ficou bem maior do que eu esperava. Por isso eu vou dividi-lo em 2 partes. Essa fica sendo a primeira. Semana que vem a gente vem com a segunda parte desse vídeo, onde eu vou falar de alguns exemplos, né? Eu vou explicar algumas séries. Caso já seja semana que vem, em algum lugar aqui do vídeo vai aparecer
um lugar para você clicar e ser direcionado para ele. Se não, é só o caso de esperar um pouquinho realmente. Deixa o seu like, se inscreva no canal e diz para mim qual sugestão, qual palavra você quer ver na semana que vem. Foi, como sempre, um prazer. Nós nos vemos na semana que vem. Um abraço e tchau!